Hoje é dia 22 de novembro de 2020, são 14 horas e 45 minutos, na cidade de Franca, São Paulo. Nós estamos fazendo culto no lar e eu estou aproveitando essa oportunidade para continuar a leitura da obra Perseverança, um romance do espírito Shirley, psicografia de Edson Flauzino Sene, revisão Sene Júnior. Nós estamos à página 39. Lembrando que, se vocês quiserem ver os blocos anteriores, basta escrever Edson Flauzino Sene, Shirley, Perseverança. Então, várias gravações, inclusive algumas até ultrapassando essa página, já foram feitas, mas há momentos em que há revisões e então a necessidade de se retornar algumas páginas anteriores e dar uma nova ênfase, uma nova leitura naquilo que foi apresentado. Então, na folha 39, um rapaz denominado Giuseppe Restart, um médium, à época no Brasil onde havia escravidão, e a família dele, uma família de latifundiário, a família dele latifundiária, ele um rapaz de 18 anos que se preocupava com os escravos, se preocupava com as pessoas de pouca renda e principalmente devido à sua condição de médium, vamos dizer assim, uma mediunidade toda atrapalhada, onde ele sofria ataques epiléticos, e depois havia uma paralisação cardiorrespiratória no corpo dele e ele ficava como se fosse um defunto. E na hora que ele retornava, ele contava para os familiares, que não davam a menor atenção para ele, com exceção da irmã mais nova, uma menina chamada Diná, de 15 anos, e ouvia os apontamentos dele. Ele contava em que uma época em que ele tinha, em que ele viveu em meio aos romanos, ele era alguém que fazia leis, né, que tinha uma certa influência ali naquele meio. E naquela ocasião ele prejudicou a família dele, essa irmã mais nova que ajuda ele. E por isso, inconscientemente, a família tinha muita raiva dele, preferia que ele tivesse morto. Ele começou a sofrer ataques epiléticos, depois tinha uma paralisação cardiorrespiratória, torciam para que ele até morresse, porque era uma família rica, orgulhosa, e passava vergonha por causa da situação dele, por causa das ideias dele. Mas aqui ocorreu uma insurgência dos escravos, dos trabalhadores que recebiam muito pouco, e alguns malandros, né, algumas pessoas que aproveitam aquela bagunça que está acontecendo na época e se aglomeraram aos escravos, esses revoltosos, para furtar gado, furtar as coisas. Enfim, era toda uma maioria de pessoas que estavam sendo usurpadas até no direito de ter o mínimo para que eles mantivessem a própria subsistência, e contra uma maioria, mas porém muito bem armada, com a justiça do seu lado, com jagunços do seu lado, né? Enfim, essa era o quadro, né, em que se vivia. Então, Giuseppe, vivendo naquela época ali, ele tem um acerto a ser feito com a própria família de privilegiados. Ele era um privilegiado, vamos dizer assim, nunca trabalhou na vida, assim como o restante da família. Eles viviam todos em torno daquele grande patrimônio acumulado pelo pai deles, Manuel Mansol. E aqui a gente está vivendo um momento onde os escravos atacaram a casa deles, mataram o pai dele, feriram o irmão mais velho, né, o primogênito da família, que são 3 irmãos, Sarvim, 21 anos, Giuseppe, 18, e Diná, com 15 anos. E várias pessoas morreram. Então, Giuseppe fala que bastaria pequenas concessões daquele grupo ao qual ele fazia parte, de famílias privilegiadas. E ele tentava convencer o irmão dele, tentava convencer o pai, tentava convencer os amigos da família de que bastariam pequenas concessões para que aquele tudo, né, nada, ninguém queria ceder nada. Escravo é escravo, empregado é empregado, e quem tem direito é só eles. E então Giuseppe está ali.
dentro de uma roça de candomblé, lugar onde os escravos se reuniam para aumentar o seu entusiasmo pela vida, aumentar as suas esperanças, buscar aconselhamento com as entidades espirituais e, ao mesmo tempo, programar os próximos ataques, né, que eles fariam. E num desses momentos, Giuseppe é surpreendido lá dentro, que ele entrou meio assim, não se apresentou, ficou ali, né, ouvindo a conversa deles para ver o que é que eles pensavam exatamente, para que ele pudesse apresentar o seu ponto de vista, porque ele queria paz para a família dele e paz no meio daquele grupo de pessoas prejudicadas, né? E ele já conversou com os escravos até então, ninguém entendeu nada do que ele falou, né? Ele passou como lunático. E o assunto se desenrola a partir desse momento aqui, ó. Giuseppe tivera a oportunidade de apresentar a sua defesa, cuja conjectura externava a sensação de dever cumprido, opinião corajosa e convicta que lhe poderia custar a vida. Postura esta que era digna de admiração e respeito. A Assembleia decidiu que Giuseppe não era um perigo para eles e deixaram que ele dali partisse rumo à sua casa, sob a admiração de alguns e a gargalhada da maioria. A que preço o progresso avança, sair do casulo que nos impede ou voejar nas asas da fraternidade, sair do lugar comum, ver o que sempre ali esteve ao benefício de todos, bastando deixar cair as escamas, o orgulho e a vaidade que impedem os olhos de ver. Página 40. Ó bendita dor que causa a carência emocional, decretando a busca interior e o trabalho. Ela, a dor, fortalece o despertar, cria frestas por onde se adentram os raios de sol da compreensão, aclarando os porquês. O homem não é um conjunto celular regido por regras sociais, e sim a centelha imortal com destinação sagrada e nobre. Centelha imortal, acariciada pelos ventos do entender, no oceano do pensamento, alicerçado em Deus. Todos os gestos serão invencíveis. Ao invés de inimigos, distinguir-se-á em cada adversário um irmão equivocado, exigindo os esforços da compreensão, do esclarecimento e, muitas das vezes, da renúncia, até mesmo o testemunho do próprio exemplo. Os desafios da vida nunca terminam, apenas mudam de natureza, de acordo com as necessidades do progresso individual. No espírito de aceitação do vivente, se poupa séculos de padecimentos futuros, deve-se criar a simpatia necessária para se viver bem com todos ao redor. Benditas lágrimas que faíscam luzes na alma desperta, ou faíscam luzes para despertá-la. No mais das vezes,
No mais das vezes se repetem os mesmos equívocos por várias existências. Quando se escolhe a revolta e a indignação, então a boa meta é se instrumentar de compreensão, de humildade e de paciência. Em profundas conjecturas, Giuseppe se aproxima da propriedade da família e percebe que de longe é reconhecido pela mucama crustácea. Ela, entre sorrisos, gestos de preocupação, se aproxima e o saúda. Graças a Deus você está de volta, senhorzinho. Todos estavam preocupados com a sua demora. Dito isto, o crustáceo o abraça, sincera e calorosamente. Em seguida, se adentram à casa grande, logo à porta sua irmã, Dina, e Tera acalorado abraço. E diz, embargada pela emoção, você se ausentou por muito tempo, meu irmão, o que nos causou muita inquietação. Nós te procuramos por bastante tempo, mas no fundo da alma todos sabíamos que você estava bem. Agradecido pela acolhida, Giuseppe expõe largo sorriso, mas logo se recompõe diante de suas preocupações. Então ele comenta, Dina, estou um pouco apreensivo por tudo o que está acontecendo. Ainda há pouco estive junto a um grupo de rebelados, ocasião em que procurei dissuadi-los de novo confronto sanguinário, uma vez que eles se mantêm conformados diante do que lhes é oferecido por nosso círculo de privilegiados. Diferentemente do tratamento que recebem odiernamente, eles foram justos comigo, permitiram expor meus pensamentos, tentei-lhes incutir uma visão renovada da vida, falando do Príncipe da Paz e da sua mensagem, luz. Todos me ouviram respeitosamente. Ao final, a maioria deles zombou de minhas palavras, como ocorre em nosso círculo doméstico. Interpretaram-me por lunático, inofensivo, e deixaram que eu retornasse à nossa casa. Sabe, Dina, estou seguro de que ao tempo próprio encontraremos o caminho da harmonia e que estes infelizes terão a sua justa compensação. O céu não desampara nenhum vivente. Em seguida, Giuseppe se lembra das dores domésticas. Dores domésticas, só para quem não sabe,
o pai dele, né, o pai da Diná, que é a irmã dele, havia sido morto naquele primeiro ataque, conforme eu me referi. E a Diná perdeu o seu único filho, que era o líder desses que atacaram a casa do próprio José. Então ele se lembra disso, né, e fala: desculpe, Diná, desculpe-me, Crustácea, pelo equívoco, por ter esquecido, né, do sofrimento que todos nós estamos passando, e apresentando aí novas. Giuseppe, Crustácea e Diná, conversando-se, encaminham para a intimidade da casa, onde se acomodam em um grande sofá para estenderem aquele momento de confraternização. Vão permutando as suas apreensões e valiosas lições de vida. Página 41. Na casa de um dos oligarcas, Sarvin, o primogênito, irmão mais velho do José, promove acalorada assembleia, ou calorosa assembleia, visando acabar definitivamente com os trabalhadores e escravos rebeldes. Ele, Sarvin, afirma: companheiros, como todos sabem, muitos tombaram a favor de nossa causa, até meu pai, que Deus o tenha. Portanto, precisamos massacrar de vez os nossos oponentes. Quem tem direitos, se referindo a eles mesmos, deve continuar a oster. Afinal, empregado é empregado, escravo é escravo, e não há outra maneira de ser. Um dos coronéis ali presentes ouvia as acaloradas palavras de Sarvin. Entretanto, se mantém discreto e aguarda a oportunidade para externar a sua versão a respeito de todo aquele desatino emocional em que o expositor Sarvin defendia a sua imaturidade e o seu ódio em projetos intempestivos. Intempestivos quer dizer fora do momento, né? Enquanto isto, na casa do senhor Mansol, pai do Giuseppe, Dona Felina se juntara aos fraternos e ouvia atentamente as palavras de Giuseppe. No que pude perceber junto aos rebeldes, devemos aguardar brevemente novos conflitos sanguinários. Agora Giuseppe, de voz embargada, de olhos súplices aos céus, ele, Giuseppe, continua: haverá novos embates e muitas vidas se perderão, porém acredito que desta vez haverá resultados mais definitivos. Oremos para que esta situação se demore o menos possível e que cada parte ceda um pouco. Os mandatários são fortes, orgulhosos, vaidosos, cegos. Bastariam pequenas concessões para que isto tudo se resolvesse de maneira pacífica. Dito isto, Giuseppe convida a todos para que o acompanhe em uma prece, no que é prontamente atendido. E após se ajoelhar, pede ao Pai Celestial que ilumine o coração de todos para que compreendam a mensagem de paz que o embaixador dos céus, Jesus, se fez portador para que a paz se estabeleça naquele turbilhão social. Giuseppe
mantém as mãos ao rosto. Instantes depois, os presentes, sua mãe, sua irmã e a crustácea, observam mudanças na postura e na voz de Giuseppe, que, de maneira grave, serena e fraterna, afiança: irmãos em Cristo, certamente a felicidade ainda não é deste mundo. Entretanto, ela começa aqui, no momento em que o vivente se atenta para os próprios deveres, alicerçado na paz advinda do tempero do amor, exarado nos exemplos e orientações do Cristo de Deus. Devemos reconhecer a impermanência de todas as coisas e circunstâncias alicerçadas na secularidade deste chão da terra, circunstâncias que evolucionam juntamente com as humanas experiências neste teatro dos seres, que lhes permite atentar e rever decisões, posturas, mediante as sequelas advindas das resoluções adotadas. Em presença destas implicações, o ser desperto percebe que o bruto é mais infeliz que perverso. Alcança que o indivíduo mau é mais doente que consciente do azar desacerto. Apreende que quem doa é o que mais recebe. Apesar de que o beneficiado, muitas das vezes, não tenha o comedimento de caráter suficiente para ir além da gentileza, de crescer em efeito da gratidão pelo benefício que lhe foi auferido. Página 42. Portanto, exitoso é o que perdoa. Afortunado é o que age corretamente. Feliz é o que confia na vida. A felicidade floresce é do mundo interno e não da vida ao redor, uma vez que o que vem de fora não preenche as necessidades da alma imortal. A vitória está em distribuir simpatia, as oportunidades, e de participar ou até protagonizar na melhoria da vida de seus semelhantes. Somos apenas usufrutuários e mordomos de bens perecíveis, a quem a benesse divina permite desfrutar e compartilhar o que nós mesmos experimentamos e que nos avaliemos por onde estagiamos no amar. Disseminar estes dotes divinos, sabiamente acompanhados de nossos melhores sentimentos, é a cautela do mordomo infiel, referido pelo mestre das almas, o Rabboni, Jesus, em suas reflexões evangélicas. É acertado se questionar odiernamente: o
O que Deus deseja, o que Deus me reserva para este dia, é correto assegurar, resoluto, aos ouvidos divinos, que se deseja aprender e que se almeja o melhor, melhorar, que se almeja melhorar. Repetindo, é acertado se questionar odiernamente o que Deus me reserva para este dia. É correto assegurar, resoluto aos ouvidos divinos, que se deseja aprender e se almeja melhorar. É sensato despertar a compreensão e a empatia para com a vida e para com os companheiros de jornada evolutiva. É necessária a lealdade para consigo mesmo, até se alcançar o desiderato. É apropriado coordenar movimentos, eleger metas e avançar, apesar das perturbações e desafios em meio ao caminho, sem perder o rumo e o prazer do comportamento elegido. Operar sem lamentos, perpetrar sem desistir, desabrochar o seu melhor de maneira alegre, saudável, manter o foco, não esquecendo o espírito imortal que somos, habitando o corpo perecível em que estamos. Os desatentos para com a verdade divina se preparam para o enfrentamento sanguinolento, dada a sua visão superficial e imediatista das coisas, desconhecendo a essência e as causas. Em verdade vos digo que as suas viagens interiores e o voejar do Espírito nas asas da inspiração divina permitem vislumbrar esta divina verdade. Em verdade vos digo que eles, os desatentos, ignoram que perdoar e relevar faz parte faz bem para o corpo e melhor para a alma. Em verdade vos digo que eles, os desatentos, não sabem que a revolta e a mágoa são venenos para a alma e pior para o corpo perecível. Em verdade vos digo que eles, os desatentos, não percebem que há necessidade de se restaurar o equilíbrio, a fé na alma atormentada. Em verdade vos digo que eles, os desatentos, não notam que o princípio da fraternidade
é o aceitar as diferenças, o saber ouvir e produzir solidariedade. Em verdade vos digo que eles, os desatentos, não distinguem que só o amor de Deus e a sua soberania são permanentes, que todos os descaminhos são temporários e o resultado da não compreensão do amor exarado pelo príncipe da paz, o sábio Cristo de Deus. Em verdade vos digo que eles, os desatentos, não divisam que mudar de pensamento é mudar de vida, em si e ao seu redor, ao seu próprio benefício e ao benefício dos irmãos de caminhada evolutiva. Em verdade vos digo que eles, os desatentos, não entendem que as atitudes dizem do mundo íntimo, sem a necessidade de palavras articuladas. Então é prudente externar empatia em luz fraternal. Em verdade vos digo que é muito produtivo distribuir esperanças, gentilezas, certezas. Em verdade vos digo que é de excelente alvitre entender que o que vai ao mundo íntimo é o que se externa inevitavelmente na vida em sociedade. Em verdade vos digo, ó almas despertas, que é acertado reconhecer que as experiências humanas têm por nobre objetivo desenvolver as possibilidades do espírito imortal. Página 40.